Eu começo a olhar para o horizonte e não enxergar catalisadores que podem ajudar a elevar o preço do Bitcoin ou do mercado de renda variável como um todo. Já passei aqui para vocês algumas preocupações minhas sobre o mercado, principalmente Bitcoin sem força nenhuma para subir, para superar regiões de resistência e continuar em tendência de baixa no curto prazo, assim como as altcoins. E também mercado tradicional norte-americano passando ali por alguns perrengues. Saíram algumas notícias boas para o dia de hoje, mas ainda assim a gente não tem o preço do mercado de renda variável captando essa notícia e absorvendo como algo positivo. E mais uma vez nos traz preocupações. Quero mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. A gente vai falar bastante sobre o mercado tradicional e os catalisadores aqui para Bitcoin. A gente sabe que tudo que está acontecendo com o mercado tradicional está sendo refletido aqui no Bitcoin. Até mesmo por isso que a gente tem o Bitcoin corrigindo e sem força compradora nesse momento. Tá bom? Então vamos lá, tem muita coisa para a gente estar observando no dia de hoje, principalmente mercado tradicional e altcoins, tá? A gente vai dar uma olhadinha nas altcoins e principalmente aqui mercado tradicional norte-americano. Veja só, a gente tem essa semana o S&P 500, a gente vai acompanhar muito o S&P 500 aí nos próximos dias, tá? S&P 500 no semanal rompendo uma região que era para ser uma região de suporte forte para o preço. Ele não conseguiu segurar. Veja só, aqui ele conseguiu romper sem nenhuma dificuldade e despencou. A gente está falando de uma queda em uma única semana de 5%. É muita coisa. O mercado tradicional está esperando fazer 2% no mês, enquanto está caindo 5% em uma semana. Isso é muita coisa. E agora, para tentar romper essa região de suporte, está caindo aqui no semanal aproximadamente 3%, sem nenhuma dificuldade. E as próximas regiões de suporte aqui para S&P 500 está aqui embaixo, pessoal. O que não é muito bom. Ele está apontando, a gente tem uma seta enorme apontando aqui para essa região de 5.200 pontos para o S&P 500. Ou seja, ainda continua existindo a possibilidade de mais correção para S&P 500 e quando a gente vai ver lá de topo a fundo, estamos falando de mais de 16%. Isso aqui já é bear market, não tem jeito. Aqui a gente começa a falar de bear market para S&P 500. S&P 500 está em tendência de baixa, infelizmente. Isso daqui no semanal. No diário, no curto prazo, já é confirmada a tendência de baixa, formação de topos e fundos descendentes. E olha só, para você que é cético, fala, Luiz, mas você está sendo muito pessimista. Mas vamos lá. No passado, aqui a gente está falando do Corona Crash, tá? Aquela quebradeira que aconteceu em todas as ações, mercado tradicional, bolsa de todo mundo despencando. S&P 500, quando começou a cair e rompeu esse mesmo padrão, veja só, aqui, pessoal, a gente teve uma queda de 8%, 9%, voltou um pouco e continuou a sua tendência até chegar lá embaixo em 2022. Enquanto isso, a gente tinha Bitcoin caindo 50%, 60%, 70%, tá? Em todo esse momento aqui também foi queda para Bitcoin. Bitcoin vai seguir, já te falei um monte de vezes, Bitcoin vai seguir mercado de renda variável. Bitcoin está em renda variável. E aqui ele despencou em tendência de baixa. E agora, veja só, a gente tem em poucas semanas, estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4 semanas agora, já caindo de uma única vez 9%, quase 10%, rompendo de uma forma mais agressiva do que esse momento aqui. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter algumas precauções para essa tendência de baixa do S&P 500. E sim, S&P 500 está em tendência de baixa. Curto prazo, já é confirmado há alguns dias, médio prazo e agora entrando em tendência de baixa no longo prazo, rompendo aqui essa região. Ele pode sim voltar um pouco para formar uma onda corretiva, mas para despencar lá na frente e vir para essa região. Ele está apontando para essa região de 5.200 pontos e depois aí já é outra história. Ele pode corrigir um pouco mais, ele pode voltar e daí fica para uma próxima análise, tá? Mas o que importa para a gente observar nesse momento são os catalisadores. E o catalisador que está impulsionando o S&P 500 aqui são as taxas dos Estados Unidos, que vai começar a entrar em vigor a partir de abril. Então, em abril, no próximo mês, a gente pode ter ali o mercado sendo manipulado para tentar voltar um pouco. Por quê?
como a gente pode ver, Donald Trump está manipulando muito o mercado, é muito nítido isso. Eu vou te dar um exemplo. As ações da Tesla, do Elon Musk, está despencando, mais de 40%. Para tentar ajudar o Elon Musk, o que ele está fazendo? Ele simplesmente foi lá e fez um tweet falando que vai comprar um Tesla novinho ou algo do tipo assim, para tentar manipular e levar o preço do Tesla. Mas ainda assim o preço das ações da Tesla está despencando. Olha só o que está acontecendo aqui nas ações da Tesla do Elon Musk. Desde a posse do Donald Trump até o presente momento, são semanas em quedas consecutivas, caindo mais de 40%. E, para tentar manipular de alguma forma, ele fez alguns tweets falando sobre a possível compra, vou comprar o Tesla, algo do tipo. Então, o mercado está muito manipulado. Então, em abril, a gente pode ver algum tipo de manipulação para tentar conter toda a sangria de S&P 500, de Dow Jones, do dólar, que também está perdendo muito valor, e assim sucessivamente. Mas, com todos esses catalisadores que está impulsionando toda essa queda de desvalorização de S&P, Dow Jones, Bitcoin e tudo, a gente tem algumas notícias positivas. E mesmo com notícias positivas, a gente não está vendo o reflexo positivo no preço. Por isso que eu olho no horizonte e não consigo enxergar catalisadores que possam ajudar a impulsionar, a não ser uma manipulação, uma tentativa de manipulação de preço para tentar conter a sangria. Veja só, a gente teve a divulgação hoje de CPI, a gente teve a divulgação de CPI núcleo e CPI anual e mensal. Veja só, aqui a gente tem o CPI anual dos Estados Unidos. E depois de 1, 2, 3, 4 meses em alta, a inflação em alta, a gente teve um mês em queda. É uma correção da inflação que aconteceu nos últimos 4 meses. E mesmo assim, isso aqui é muito positivo, era para ser muito positivo, mas ainda assim, com inflação em queda, a gente tem as ações da Dow Jones caindo, S&P corrigindo, abriu com gap de alta, mas corrigindo. Quando a gente vai ver o CPI núcleo, olha o núcleo é ainda mais surpreendente. O núcleo voltou para 3,1, a inflação núcleo dos Estados Unidos voltou para 3,1. O que isso significa? Isso significa que é o menor valor de inflação dos últimos 4 anos. Depois de maio de 2021, a inflação só subiu, começou a corrigir e chegou no menor valor de inflação núcleo para os Estados Unidos, em 3,1. Mas ainda assim a gente não tem um catalisador positivo para o preço. E a gente tem Dow Jones caindo, S&P também caindo. Então, por esse motivo que eu olho para o horizonte e não enxergo catalisadores que possam fazer o preço passar a subir no curto prazo. Veja só, o Bitcoin tentou romper a região de 84, passou a ser uma região de resistência que inclusive mandei lá para os meus alunos e não conseguiu romper mais uma vez. Mais uma vez o preço ele tentou 1, 2, 3 vezes no dia de hoje e não conseguiu romper, mesmo com todos esses catalisadores que eram para ser utilizados como positivo. Então, nesse momento, qualquer notícia ruim ou negativa vai fazer o preço do Bitcoin despencar muito, voltar para a região de 76, 75 ou até mesmo para esse suporte aqui nessa região de 71 a 72, como já tinha mostrado para vocês, e não descarto ainda a possibilidade do Bitcoin vir para essa região. A única forma de descartarmos o Bitcoin de vir para 71, 72 mil dólares por unidade é uma formação de topos e fundos ascendentes, e ele não está conseguindo ter força suficiente para isso. A gente tem formação de topos e fundos descendentes, a gente precisa de formação de topos e fundos ascendentes, tá? Então ele precisa formar um fundo mais alto contra esse fundo anterior, um topo mais alto e formar outro topo mais alto contra esse topo anterior, e assim a gente tem a reversão e o preço passando a subir. E não temos força suficiente para isso. Tem outra coisa aqui que eu estou observando, que é isso daqui, ó. A gente tem uma possível formação de fundo, de cunha, seja lá o que for, mas eu, nesse momento, confesso para vocês que não me empolgo muito com essas formações nesse momento. Por quê? Mesmo com todas essas formações, para que a gente tenha a valorização por conta do padrão, a gente precisa de confirmação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o Bitcoin subir, romper esse padrão e subir, esse é um padrão bullish, é para ser um padrão altista. Mas para que de fato isso aconteça, a gente precisa de força compradora suficiente para romper
a resistência do padrão e para romper também topos anteriores mais altos, ou regiões de negociação forte que está aqui em 91, 92 mil dólares por unidade. E a gente não tem. Então, nesse momento, a gente começa a ter o máximo de cautela possível com o Bitcoin e também com as altcoins. Por que também com as altcoins? Olha o que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin rompeu o topo de 62%. Isso aconteceu ontem. E no dia de hoje ele está formando um pullback. Isso quer dizer que existe a possibilidade da dominância dar uma agulhada lá no 64%. Então, muito cuidado com altcoins agora. Como disse no vídeo de ontem, eu fechei 50% das minhas operações em contratos futuros que eu tinha aberto, que tinha algumas operações para position trade, fechei por conta desses motivos, não vejo o catalisador que pode ajudar a impulsionar o preço, dominância do Bitcoin está começando a subir. Então, tudo isso me fez chegar na conclusão que eu precisava fechar 50% e talvez fechar tudo, assumir parte do prejuízo dessas operações. Porque eu não vejo no horizonte nada que possa ajudar a impulsionar o preço. Mesmo com notícias positivas, como saiu hoje, não está sendo utilizado. A gente não está tendo esse catalisador para ajudar a impulsionar o preço. As pessoas estão utilizando essas pequenas valorizações. Por exemplo, Bitcoin foi lá para 84 mil dólares por unidade. Essa valorização está sendo utilizada para despejo. Logo depois o preço volta com tudo. Bitcoin foi para 91. Chegando em 91, despejo. A galera despejando o Bitcoin. Então essas valorizações estão sendo utilizadas para aquela galera sair, a galera arrependida, a galera que tem interesse está saindo, está realizando, está pondo lucro no bolso. Eu coloquei lucro no bolso no Bitcoin quando estava chegando entre 90 a 100 mil dólares por unidade. Já falei várias vezes aqui para vocês e fiz vídeos. Se você tem interesse em colocar um pouco de lucro no bolso, o Bitcoin chegou em 91, o Bitcoin chegou em 85, faz isso também. Coloca um pouco de lucro no bolso. Ah, Luiz, mas agora não é momento de vender Bitcoin, porque Bitcoin vai para 500 mil dólares por unidade. O preço agora está barato, é oportunidade de compra. Cuidado. A gente nunca sabe de fato o que vai acontecer com o mercado, tá bom? Então é muito importante a gente se precaver a essas coisas, assumir que a gente não sabe de nada e que a gente trabalha em cima de probabilidade estatística. Como eu trabalho em cima de probabilidade estatística, só tem duas possibilidades. Então, existe a possibilidade de continuar subindo. Por isso que eu tenho algumas altcoins e tenho um pouco de Bitcoin. Agora, existe a possibilidade de reversão e o mercado não subir. Por isso que eu realizei parte dos meus Bitcoins. Então, independente da movimentação, agora eu estou preparado, porque eu assumi que não sei de nada e que trabalho em cima de probabilidade estatística. Eu estou preparado para ambas as possibilidades. Faça isso também, tá bom? Comece a trabalhar dessa forma para que você não seja surpreendido com o mercado. E se for para ser surpreendido, que seja de forma positiva e não de forma negativa, onde você fica esperando alta infinita, Bitcoin 500 mil dólares por unidade e Bitcoin fica travado e forma topo, alta máxima histórica em 100 mil. E depois volta. Tem mais coisas aqui para mim estar te mostrando, tá? Segura aí que tem mais alguns dados aqui para mim estar te mostrando, onde a gente começa a ficar com cautela. Olha isso daqui, o índice de medo e ganância do Bitcoin. O índice de medo e ganância do Bitcoin está mais parecido com isso daqui, meio da tendência de alta ou final de tendência de alta. Olha aqui, mais parecido, essa região onde a galera está todo mundo com medo, 16, 20, 27, está mais parecido isso daqui com esse momento, meio do ciclo, ou com o final do ciclo. Eu não quero dizer para você que o mercado chegou no final do ciclo, mas as possibilidades aqui agora são grandes para mais correção para Bitcoin. Então a gente começa a ter cautela. Olha essa formação, não parece muito com esse topo? Essa região aqui, esse topo não está muito parecido com esse topo, levando em consideração que a cada ciclo o mercado ele se valoriza cada vez menos nas suas tendências de alta. Então, aqui a gente começa a ter mais cautela. Tenha mais cautela com Bitcoin. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, Stock Flow ou qualquer outro indicador, você vai ver que esse ciclo não tem nada a ver com os ciclos passados. Foi totalmente descaracterizada essa análise de ciclo. Totalmente descaracterizado. O ciclo ele está diferente do que aconteceu no ciclo passado. E olha só, está mais parecido com essa região de topo ou parecido com o meio do ciclo? Veja só, aqui em amarelo, começando a ficar em amarelo mais claro. Topo, mais parecido com topo, ou mais parecido com meio. Está mais parecido com topo. Então, a gente começa a ter algumas cautelas nesse momento com Bitcoin, inclusive com altcoin. Já te mostrei a dominância lá das altcoins. E veja só, Ethereum, por exemplo. O Ethereum, a gente teve alguns catalisadores que poderiam ajudar a impulsionar. Subiu um pouquinho no dia de ontem, voltou a 1949. Porém, no dia de hoje, mesmo
com notícia positiva, notícia boa, já está devolvendo tudo. Agora imagina se amanhã sair uma notícia ruim, uma notícia que pode fazer com que o mercado caia. A gente vai ter o mercado desmoronando. Então, muito cuidado, comece a ter algumas cautelas agora. Faz alguns dias que passo aqui para vocês vídeos te mostrando preocupações e passando para você cautela. Tenha cautela agora, tá? E olha onde o Ethereum está apontando. O Ethereum está apontando aqui, ó, para 1.500. Luiz, vai segurar em 1.500? Não sei. Ele pode simplesmente dar mais uma agulhada e vir para $1.000 por unidade. $1.000 por unidade, pessoal, bear marketing. É nítido isso. Não tem como a gente não falar de bear marketing. A gente está falando de uma queda aqui que está hoje em 50%, tendência de baixa. Fiz um vídeo ontem te mostrando que era tendência de baixa para Ethereum. Inclusive, se você não viu, o link na descrição, você pode entrar no meu canal e assistir o vídeo de ontem. Tendência de baixa para Ethereum, é nítido isso. Formando topos e fundos descendentes e rompendo a região de suporte anterior importante. Aqui vai ser a próxima região de suporte importante, 1.500. Vindo, se perder essa região de 1.500, $1.000 por unidade, 1.100. 1.100 foi o fundo do bear market anterior. Como não falar de bear market aqui para o Ethereum? Então, nesse momento, começa a ter algumas precauções, alguns cuidados aqui, principalmente com altcoin. Luiz, tem o Bitcoin que eu faço agora. Olha só, dependendo do preço, do seu preço médio de altcoin, o meu estava em 19, tá? 18, 19 mil dólares por unidade. Estava um ótimo preço médio. E eu consegui, chegando aqui a 94, 95 aproximadamente, fazer 400%. Queria mais? Sim, queria. Queria 1.000. Mas, infelizmente, não é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Tá bom? A gente precisa analisar o mercado, ver o que o mercado está apontando para a gente e, a partir daí, a gente tomar as nossas decisões. Então, nesse momento, para você que tem um bom preço médio, como eu tinha um preço médio lá atrás, está fazendo aí 300%, 200%, 250% no Bitcoin, é legal colocar um pouco de lucro no bolso. É legal garantir uma parte aí do seu lucro e segurar esse lucro em carteira, porque o mercado, nesse momento, começa a nos mostrar que ele não está tendo força suficiente para continuar subindo. Agora, se do dia para a noite a gente tem aquela manipulação que eu falei para você, lembra que eu falei lá atrás? Que o Donald Trump está tentando manipular o mercado, assim como ele está tentando manipular as ações da Tesla, porque está despencando, caindo mais de 40%. O Donald Trump está trabalhando para ele, aceitou um cargo importante. Sendo assim, como ele está manipulando a Tesla, está manipulando o Bitcoin, a gente viu a manipulação dele aqui no Bitcoin. Isso pode acontecer para o mercado tradicional. O mercado tradicional está desmoronando, caindo muito, talvez muito próximo de um bear market. Então, a gente pode passar por um momento de manipulação, mas não deixa de ser uma valorização por manipulação e a gente precisa ter muito cuidado. Então, a gente pode ver sim uma tentativa de manipulação e o Bitcoin voltando para as regiões de 90, 98, 100, 120, 130 em uma última pernada, porque vai ser uma pernada por manipulação. Não tem como a gente falar de tendência de alta Bitcoin 500 mil. É uma valorização se tivermos uma valorização por manipulação. Tá bom? Então, sim, pode acontecer Bitcoin tentar voltar aqui para essas regiões por manipulação de mercado, mas eu olho para o horizonte e não consigo enxergar muitos catalisadores para isso, tá bom? Enfim, o vídeo fez sentido para você? Deixa o like, deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre o mercado agora. O que você está fazendo? Está tomando alguma precaução? Está começando a olhar com novos olhos? O que você está fazendo agora? Luiz, não faz sentido nada do que você falou. Deixa aqui. Pode falar e também deixa a sua opinião, tá bom? Quero ouvir a opinião de vocês e quero saber também o que vocês estão fazendo. Isso porque quando eu estava realizando Bitcoin lá atrás, 90, 100, 105 mil dólares por unidade, eu ouvi um monte de coisa. Um monte de ofensa, burro, você não sabe nada. Um monte de gente falando aqui no chat e ofendendo porque eu estava vendendo, realizando parte dos meus Bitcoins. Agora eu quero ouvir de você qual que é a sua opinião. Foi uma boa ter realizado ou não? O que você fez? Você também realizou uma parte ou não? Deixa aqui nos comentários para mim saber a sua opinião, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.